Salve, salve, associado Soma. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live de muito conhecimento. Hoje a gente está aqui com o nosso parceiro Antônio Carlos, da Tria Contábil. Apresentei para a galera, Antônio, para quem não te conhece ainda, né? Acredito que são poucos, mas se apresente aí para o pessoal. É, a gente. Primeiro, boa noite a todos. Espero que aproveitem essa live, tirem suas dúvidas. Quem tiver, às vezes, dúvida for surgindo, manda aí as mensagens que no outro dia os consultores pegam e acabam respondendo vocês diretamente, tá? Eu trabalhei, na verdade, eu já trabalho com farmácia diretamente há uns 12 anos, então já conheço um pouco do mercado. Trabalhei com a Soma, a gente fez um trabalho assumindo a direção de operações durante um tempo e a gente observou que havia uma necessidade de expandir um pouco mais esse conhecimento na área da contabilidade, na área tributária, na área de economia, nesse sentido, e a gente lançou o projeto, que é a Soma Contábil, junto com a Tria Contábil, e a gente hoje atende as farmácias, né? Então, hoje a gente vem falar de um assunto bem específico. A gente vai falar mais de algumas mudanças que estão acontecendo especificamente para o estado de São Paulo nesse Isso. momento, que é uma mudança que está atingindo, né? Já começou e tem algumas ainda para acontecer. Então é algo que está na realidade, a gente vai falar um pouco mais, né, Lindenberg? Isso aí. O tema da live é quem planeja lucra mais. E é justamente isso que a gente vai falar aqui hoje. O Antônio vai mostrar para a gente como se planejar, né, através desse novo cenário. Lembrando que a live ela é direcionada para São Paulo, mas a gente está abordando um tema que é de farmácia, tá? Então sejam todos bem-vindos para esse tema. A gente vai falar aqui como se planejar, né, financeiramente e em relação à tributação para que você tenha, no final das contas, o lucro. A gente sabe, né, Antônio, que a lucratividade hoje está cada vez menor, né? O mercado está crescendo, a Sim. competitividade de preço está crescendo, então a margem de lucro está cada vez menor. Então a gente vai falar aqui hoje sobre a parte do imposto, como que você vai se planejar para que no final das contas você tenha uma lucratividade ali aceitável para que você mantenha o seu negócio, beleza? Perfeito, Lindenberg. Vamos lá, a gente vai começar uma apresentação, pessoal. E aí é o seguinte: o início dela, muita coisa serve para qualquer dono ou gestor de farmácia. Então, não sou de São Paulo, estou assistindo a live, enfim, se concentre, pessoal, porque, primeiro, o início ele vai falar de algo comum para todas as farmácias e todas as drogarias. E quando eu falar da mudança que está acontecendo em São Paulo, é bom todos acompanharem e entender o que, que o mercado está fazendo, até porque isso costuma acontecer depois em outros estados, tá? Então, vou te dar um exemplo. A gente vai falar de fato de São Paulo, mas Minas Gerais, né? Eu não vou entrar no assunto, mas Minas Gerais está fazendo uma mudança agora que São Paulo fez em 2019, né? Então, é normal acontecer essas mudanças assim, um estado mudou, daqui a pouco um outro muda, daqui a pouco outro muda. Então, é bom a gente entender, estar antenado, estar ciente das coisas que estão acontecendo, porque o negócio ele precisa disso. E quem, de fato, não conhece, não acompanha, vai sofrer um pouco, tá? São Paulo hoje é o nosso polo econômico, né, do Brasil. Então, assim, as tendências que vêm para o mercado geralmente acontecem lá, mas essas tendências geralmente também acontecem nos outros estados um tempo depois. Então, por isso que eu falei no início, né, por mais que você, associado, não seja de São Paulo, é válido você ficar nessa live, porque tem muita coisa importante que você precisa anotar que vai fazer diferença no seu negócio. Justamente. Como o Lindenberg disse, o tema é quem planeja paga menos e lucra mais, tá? E aí a gente vai estender isso não só por tributos, por impostos, enfim, que a gente sabe a carga que é. Mas a gente vai entender também como isso impacta diretamente no fluxo de caixa da drogaria, que Exato. é a principal dor, né, para o cliente. Então, para a gente começar, vou falar um pouco da tria contábil, né? Quem que é a tria contábil? Comecei dizendo, a gente lançou um projeto e o projeto ele foi especializado para a farmácia, ele foi pensado e trabalhado para atender o gestor de farmácia. Então, ela é uma contabilidade de forma resumida para farmácia, tá? Então, hoje nosso foco é só esse, a gente atende só farmácias e drogarias e a gente está sempre acompanhando o que, que muda e as tendências, tá? Eu costumo dizer que um dos diferenciais da contabilidade, no nosso caso, é entender como que uma farmácia funciona. Eu costumo dizer que assim, os negócios, se a gente parar para observar, ele tem uma aceitação melhor quando o profissional conhece a realidade de quem contrata.
né? Então, eu costumo dizer que, assim, se a gente pegar a Soma, né, a gente tem o Paulo Henrique que está à frente da Soma, que trabalhou desde a entrega da farmácia, no balcão da farmácia, fazendo limpeza, comprando, administrando. Então, ele conhece dentro de uma farmácia. Fica mais fácil para ele, não que seja fácil, mas, assim, fica mais assertivo gerir uma rede e atender as necessidades da farmácia. Da mesma forma, na tria contábil, eu já passei por esses processos de consultoria, nunca tive farmácia, mas eu lido com as dores da farmácia, já tem 12 anos, então fica mais fácil entender qual que é a necessidade e aí dentro da contabilidade a gente acha um meio de ajudar o cliente, né? O que eu percebo muito é que às vezes o cliente questiona, né, Lindenberg, com a gente assim, a minha contabilidade, ela fala, explica, eu não entendo. Hum. Por quê? Normalmente a contabilidade entende contabilidade. Eu costumo dizer que as contabilidades vão precisar entender mais do negócio do cliente Exatamente. e levar a contabilidade para ajudar, né? E aí que entra, Antônio, a questão de ter um especialista cuidando do seu negócio. Sim, A gente vê que a maioria das empresas de contabilidade não é criticando nenhuma empresa de contabilidade, mas a mesma contabilidade que faz a parte da farmácia faz também da padaria, do material de construção, do supermercado. Então acaba que ela não tem um direcionamento somente para aquele negócio. sim, E aí que entra o diferencial de ter um especialista. A gente está falando, por exemplo, de uma mudança que aconteceu em São Paulo esse ano, mas antes dessa mudança acontecer, a Tria já estava orientando os clientes de como eles deveriam fazer, né, dali para frente. Então isso é justamente. um diferencial, ter um especialista mesmo cuidando do seu negócio. Sim, então até a tela mostra o que a gente traz, né? A gente tem justamente especialista no setor, né? Então a gente já trabalha nesse sentido. Hoje a gente atua em todo o Brasil, então independente do estado, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, não sei todos de qual, mas são vários estados, e foca em resultado, tá? Então, eu tenho uma equipe hoje que ela faz contabilidade, mas as metas da minha equipe, lá na Tria Contábil, elas são vinculadas aos resultados da farmácia. Então, a gente tem algumas métricas de carga tributária, né? Normalmente, quem está no Simples Nacional costuma pagar de 5% a 6% de imposto. A gente coloca uma meta para a minha equipe, de uma certa forma, controlar isso e sempre que possível abaixar, né? Então, a gente faz essa avaliação de acordo com ou crescimento de faturamento, enfim. Se o imposto ele não tiver dentro daquela métrica, a minha equipe ganha ou perde. Por quê? Eu tenho que ajudar o meu cliente a ter resultado, né? Então, eu costumo dizer assim, quem tem que pensar em reduzir o imposto da farmácia é o contador, não é, não Isso é o aí. gestor. O Exatamente. gestor ele tem que preocupar em vender, ele tem que preocupar em cuidar da equipe, ele tem que preocupar em comprar, ele tem que preocupar em pagar em pagar os impostos, em pagar as contas. Agora, saber de tributação, saber de estratégia, saber de regra, o que pode, o que não pode, o que convém, o que não convém fazer, a contabilidade tem que entregar. Isso aí. Afinal, é papel da contabilidade fazer isso. Exatamente. Continuando aqui, Lindenberg, hoje, como eu disse, o que a gente busca para os clientes, tá? Redução de carga tributária, aumento de margem, crescimento sustentável e segurança fiscal, tá? Não adianta nada a gente trazer toda essa redução de carga tributária, aumento de margem, crescimento sustentável, se a gente não entregar segurança. Então, a gente tem negócio hoje, todo dia aparece um escândalo diferente aí nos jornais, na televisão, então às vezes o empresário tem receio de algumas coisas e tem que ter mesmo, tá? O Então, cerco está cada vez mais se fechando, né? então Hoje está difícil para sonegar, então as pessoas têm que ficar espertas com isso. e querendo ou não, quando a gente pega para trabalhar, a gente quer fazer tudo certo, porém pagando o menor imposto Isso aí. possível, tá? Então o nosso foco é esse. E aí a gente vem para uma realidade, falando de planejamento. Eu acredito que muita gente já sentiu isso aqui, né? Então, eu vendo, o faturamento cresce, o caixa gira, entra dinheiro, mas no final do mês não vem dinheiro. Eu não vejo o dinheiro sobrando, né? Então, entrou, saiu e na verdade acabou. Chega o final do mês, eu não tenho a percepção de lucro do negócio. Eu acredito que muita gente deve ter sentido isso ou sente até hoje, por mais que a drogaria está vendendo bem, está aumentando o faturamento, está crescendo. E aí é uma das coisas que a gente vai falar aqui também, tá? E o que eu trago? O que existe hoje? O que a gente tem de realidade? Movimento, volto a dizer, o movimento existe, eu tenho equipe trabalhando, eu tenho promoções acontecendo, eu tenho cliente comprando, tem faturamento aí de 200 mil que a gente considera um faturamento alto. Quando eu falo alto, pessoal,
é um bom faturamento, porque se a gente pegar a média Brasil, né, hoje deve estar em torno de 100 mil de faturamento. O Isso. Lindenberg, às vezes, pode me corrigir se eu estiver errado, mas média Brasil hoje deve estar na casa dos seus 100 mil. Então, Uhum. quem tem uma farmácia faturando aí 100, já está na média, 200 já está o dobro da média. Então, a gente fala de resultados bons e eu tenho muita farmácia faturando aí 200 mil, que às vezes seria o sonho de muita gente, mas passando aperto, não sobra dinheiro, tendo dificuldade de lidar com os resultados, tá? Infelizmente, Antônio, essa é uma realidade que a gente vê todos os dias, né? Farmácias que passam ali um faturamento de 100 para 200 mil, né? Claro que não de uma vez, mas vai aumentando o faturamento, chega em 200 mil, mas percebe que a lucratividade dele está cada vez menor. Sim, E aí, quando a gente vai entender melhor o negócio, a gente vê que é gestão financeira. A pessoa, às vezes, não tem uma boa gestão, está acostumado a anotar tudo no caderninho, e aí acaba que quando a empresa cresce, você precisa ter esse planejamento de crescimento. sim. E esse planejamento a gente precisa ter dados da farmácia para a gente conseguir planejar. E muitas vezes, infelizmente, ainda não, a gente não tem, né, com os associados, né, e em farmácias em geral. Sim, e o que a gente vê muito é assim, essas informações, talvez a contabilidade poderia estar ajudando mais. Sim. Por quê? Porque às vezes o cliente, ele até quer fazer, mas aquilo vai dar trabalho, ele vai ter que buscar aquela informação em algum lugar, não tem isso registrado de um jeito, não tem de outro. Então, uma das coisas que a gente tem trabalhado é para justamente sincronizar isso e tirar essa demanda. Então, Sim. essa demanda que é alta para pegar informação de venda, pegar custo, pegar tudo. A contabilidade já tem isso. Uhum. Então, a gente trabalha justamente para reduzir esse trabalho que fica sobrecarregado para o gestor e entregar mais resultado em vez de entregar mais trabalho, tá? E aí, eu sempre trago essa informação aqui, porque ela é uma informação padrão, tá? Então, assim, não se atentem a valores exatos, mas normalmente a gente tem uma característica na farmácia, na drogaria, assim, eu tenho um faturamento de 100%, normalmente meu CMV vai variar ali de 60% a 65%. O segundo custo ou despesa, enfim, que eu tenho a folha de pagamento, mais encargos. Então, se eu for elencar em prioridade ou valores, né? Proporcionalidade, o custo da mercadoria, que é o CMV, é o primeiro, depois eu tenho folha de pagamento e encargos, depois eu tenho impostos e outras despesas para sobrar aí 5%. Eu tenho muita farmácia lutando para sobrar 5%. Tem farmácia que não está sobrando, É. enfim, é uma realidade que a gente tem. Eu gosto de fazer uma observação aqui, pessoal. Por quê? Quando eu falo vou até destacar aqui, ó, quando eu falo de imposto sobre venda de 11%, muita gente me corrige, fala assim, não, Antônio, eu estou no Simples Nacional, né, faturando 100, 200 mil e não pago 11%. A gente tem que fazer uma observação, e vai ser tema do que a gente vai falar aqui, que, na verdade, quando você analisa, vamos falar assim, ou analisava o Simples Nacional, você está considerando parte do imposto, né? Para quem tem farmácia e drogaria, e em São Paulo, um dos temas que a gente vai falar aqui agora é justamente a mudança da AST, da tributação de ICMS dos produtos. Vou dar um exemplo. Quando a gente coloca aqui 11%, pessoal, sobre vendas, é porque aquele ICMS-ST que vinha na nota, que a gente vai falar agora, que é uma das mudanças que, 1º de janeiro, os medicamentos deixaram de ser ST e passaram a ser tributados, ele também é imposto sobre vendas. Muita gente, às vezes, não calcula ele, porque ele vem na nota de compra, Exatamente. e eu esqueço dele. Mas ele é imposto sobre venda, tá? De Então, alguma forma está sendo pago, de né? alguma forma, está sendo pago. Então, quando eu pego o Simples Nacional não tem ele, porque ele já foi pago Isso aí. na compra. Então, às vezes o cliente olha e fala assim, não, mas minha carga tributária está em torno de 5%, 6%, porque é o Simples Nacional. Na verdade, não é. Eu tenho que considerar o ST que eu pagava e até agora ainda paga da perfumaria, né? Isso. Tem uma mudança programada, eu vou dizer também, mas até então paga da perfumaria. Então, parte do imposto ele está no Simples, parte do imposto ele está na compra. Algumas coisas estão mudando, a gente vai falar muito disso aqui, Uhum. mas eu tenho que saber, inclusive, fazer essa conta para entender de fato assim, o que eu estou deixando na mesa com relação à carga tributária, para que eu possa entender se dá para reduzir ou não, tá? Vamos lá. Falando disso, então, se eu tenho 100, 200 mil de faturamento, é um faturamento considerável e não sobra dinheiro, eu tenho que entender que nem sempre é vendas, tá? Então, assim,
É claro que vender é o principal pilar para que o negócio aconteça e dê certo, tá? Porque sem vendas não tem negócio. Mas nem sempre o problema é vendas, porque tem muita gente que às vezes tem 200 mil de faturamento e pensa assim: eu não tenho dinheiro porque eu tenho que vender mais. Se eu não corrigir esses problemas pequenos, eu vendo mais e aumento o problema. Exatamente. Como você mostrou o exemplo para a gente ali, né? Você até colocou em percentual justamente para a gente entender o seguinte. Se eu tenho, por exemplo, tá, um CMV de 70% e esse CMV está tomando o meu lucro, se eu aumentar minha venda, mas não ajustar o meu CMV, ele vai continuar representando 70% da minha venda. Justamente. Então é por isso que quando a gente for analisar, inclusive a nossa equipe de consultoria faz essas análises para quem é associado, a gente orienta quais são os percentuais ideais ali para cada faixa de faturamento e a gente tenta ajustar esses percentuais justamente para não acontecer isso, para a venda não crescer e a despesa crescer junto, né? Consequentemente ela vai crescer junto o valor, mas que ela não cresça o percentual, para que no final das contas a gente tenha um percentual de lucro aceitável e a farmácia sobreviva. Sim. E falando em CMV, nós estamos falando de 5% de lucro para uma farmácia, e 5% a mais de compra, gente, parece pouco na compra, e de fato Uhum, é, mas no final do mês, quando falta o dinheiro e o caixa fura, é muita coisa, com né? certeza. Então, vamos imaginar, se você pega 100 mil de vendas, você comprar 5 mil a mais é muito fácil. Uhum, Qualquer vacilo que der, sua compra passa 5 mil. Porém, quando falta 5 mil de dinheiro no caixa, começa a apertar, porque às vezes o negócio já está justo. Se eu erro um pouquinho a mão ali, já começa a apertar. Então a gente vai falar um pouco disso, tá? O fluxo de caixa é um dos impactos que do planejamento tributário tem maior referência aqui de ajuste de conhecimento que cada empresa tem que ter para não ter problemas, tá? sim. Então vamos lá. Falando um pouco da realidade tributária da farmácia ou da drogaria. Eu tenho aqui ICMS, substituição tributária, um dos principais assuntos que a gente vai tratar. Para quem não conhece, não sabe direito o que é, o ICMS nada mais é do que o imposto sobre a circulação da mercadoria. Então, tudo que é vendido, que é produto, ele sofre ICMS de uma forma geral, tá, pessoal? Uhum. Não vamos tratar aqui exceções, vamos tratar de uma forma geral. Todo produto, quando ele é vendido, tá? Então, quando ele é vendido e ele circula, ele tem custo de ICMS. E a ST, de uma forma bem fácil de explicar, ele é esse imposto pago de forma antecipada. Então, sempre que lembrar é o seguinte, ST ele é o ICMS pago de forma antecipada, tá? Então, ou eu pago esse ICMS na compra, que ele é chamado de ST, que é a substituição tributária, ou eu pago na venda. E aí é um dos principais Antônio, uma pontos para a gente dúvida falar. que a gente já teve até de associados, e como que funciona o imposto para prestação de serviço? Para farmácia que presta serviço farmacêutico. Então, vamos lá. Quando eu tenho o ICMS é sobre produto. Normalmente, quando eu tenho uma prestação de serviço, eu não vendo produto, eu vendo um serviço. Quando é serviço, existe um outro imposto que é o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e até então, até a reforma entrar em vigor, ele é direcionado ao município, tá? Uhum, Então, normalmente um substitui o outro. Normalmente, quando tem ICMS, não tem ISS, quando tem ISS, não tem ICMS, porque um é sobre produto, outro é sobre serviço. É por isso que tem uma diferença aí. Isso é bom falar porque tem muita farmácia que presta o serviço, inclusive emite a nota, mas a contabilidade esquece de emitir esse imposto e isso vai uhum, acumulando lá na prefeitura e às vezes gera um débito. Fica um ponto aí para quem faz esse tipo de serviço observar se está pagando esse ISS aí. Tá? sei. Então tá, falando de ICMS de uma forma resumida é isso. Eu tenho PIS e COFINS, que são impostos federais, tá? Que normalmente a farmácia não se atenta muito. Por quê? 80% dos produtos eles são monofásicos. O que isso significa? Que esses produtos já teve o PIS e o COFINS pago lá na indústria. Como assim? Ele já foi substituído. Vamos lembrar da ST do ICMS que paga antecipado? O PIS e COFINS ele também só que ele é pago lá na indústria. Então, quando o dono da farmácia compra o produto, esse imposto já está embutido no custo da mercadoria Uhum, e ele não vê, tá? Mas não é que ele não tem PIS e COFINS, ele tem, mas já foi pago, já está embutido no custo do produto. E eu tenho os regimes tributários, tá? O que são os regimes tributários? Eu tenho Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Para cada regime desse, tem um jeito de tratar os impostos. Então, aqui é só para
a gente ter uma noção do que o planejamento trata. Então, de acordo com o meu faturamento, de acordo com a minha realidade, de acordo com os produtos que eu vendo, eu sempre vou pagar ICMS, PIS e COFINS. Porém, o regime tributário vai dizer se eu pago mais ou se eu pago menos, tá? Quando eu falo do Simples Nacional, o Simples Nacional, ele é uma forma mais simplificada de apuração, mais simplificada de conduzir, né, o negócio, a contabilidade é mais barata. O próprio nome já diz, né? É o É simples. simples. Porém, fica uma dica, tá? Hoje, toda análise que a gente já fez na contabilidade sobre drogarias, todas as farmácias e drogarias que faturam acima de 150 mil, que estão no Simples, estão pagando mais imposto do que devia. Tá? Então, se você fatura acima de 150 mil no Simples Nacional, tem grande chance de sua despesa estar muito alta com tributos. Então, Só é uma lembrando, observação. isso, só lembrando que a gente faz essa análise, né, juntamente com a TRIA, então quem tiver essa dúvida, entre em contato com o consultor de vocês, a gente direciona para a TRIA, a gente faz reunião junto com eles, né, Antônio? E Sim. lá é feito todo esse estudo, igual o Antônio falou, a gente já teve vários casos de associados vendendo ali uma média de 150, 170 mil, que estava pagando mais imposto do que devia. Mas isso não é uma regra, né? Então tem que ser analisado. Então toda vez que você tiver na dúvida, entre em contato com o seu consultor, a gente direciona para a TRI e faz uma reunião com você para analisar certinho. Sim, e a gente está falando de 150 mil, Lindenberg. Eu estou dando um exemplo mínimo, tá? Sim. Ontem mesmo eu fiz uma reunião com um cliente faturando 380 mil no Simples Nacional ainda. Por quê? Porque a orientação que ele tinha é, enquanto não estourar o limite do Simples Nacional, que é 4 milhões e 800 ano ou 400 mil por mês, ele tinha que ficar no Simples. Normalmente, tem muita gente que tem essa orientação. Pessoal, assim, com todo respeito, essa orientação ela é uma orientação muito voltada ao simples, é uma orientação muito simplista. Por quê? Se eu entrego uma informação dessa sem análise de dados, ela fica muito superficial, né? Então, ela fica mais fácil de fazer, mas nem sempre mais barata. Eu vou dar um exemplo. Normalmente, quando eu pego um cliente que já está com faturamento acima de 300 mil no Simples Nacional, o impacto é muito grande, tá, pessoal? Uma farmácia hoje, no Simples Nacional, faturando 300 mil, ela está pagando cerca de 22, 23 mil de imposto, tá? Isso cai drasticamente, isso cai para uns 10, 12 mil. Então, imagina, uma simples mudança, você sair de 22 para 12 mil e começar a sobrar 10 mil reais a mais no caixa. Então é muita coisa, tá? Eu estou dando exemplos reais aqui. É claro, tem particularidade, cada empresa tem que ser analisada de um jeito, mas é o que acontece, tá? A gente lida com várias farmácias, a gente lida com várias realidades. Por mais que eu tenha oscilações de faturamento ali, a gente sabe que não muda tanto. Então o custo de mercadoria costuma ficar ali. Às vezes eu tenho um cliente que tem um CMV de 60, outro de 65, outro de 62, mas ele vai ficar nessa faixa. Dentro dessa média, né? Dentro dessa média. Então a gente tem esse padrão, tá? Então, muita atenção com isso. Quando a gente fala de planejamento e lucrar mais, a gente de fato tem que se atentar porque é muito dinheiro que às vezes fica na mesa. E aí entra naquele exemplo que eu dei no início da live. Hoje, a maioria das empresas de contabilidade não é específica de farmácia. E aí, quando a gente fala de uma mudança do Simples Nacional para o lucro real, né, na maioria das vezes, a gente fala de mais trabalho. E isso significa mais pessoas dentro da contabilidade. Então, assim, acaba que é mais cômodo eles continuarem atuando com o Simples Nacional, porque é mais fácil de ser trabalhado. Sim. Mas isso tem que ser estudado, porque a gente já viu muitos casos em que o associado deixou de gastar um valor muito alto, né? O Antônio deu um exemplo de 10 mil, a gente já viu até valores maiores, e isso é muito importante ser analisado, porque você pode estar deixando muito dinheiro com o imposto que você poderia estar investindo em outras áreas da farmácia. Sim. E uma observação, tá, Lindenberg? Às vezes tem muita gente que comenta assim, o Antônio tá falando isso porque no lucro real a contabilidade é mais cara e ele ganha mais. Eu tenho clientes que estão no Simples, eu tenho cliente que está no lucro real. Então, muita atenção com isso, pessoal, porque realmente tem muita situação que é vantagem financeira ficar no Simples Nacional, tá? Então, a gente faz essa análise e, até para provar isso, a gente tem uma rotina que a cada 3 meses eu mostro para o cliente essa comparação o tempo inteiro. Então, assim, passou 3 meses, olha, quanto que era no Simples, quanto que está agora? Quanto que era no Simples, quanto que está agora? Por quê? A ideia é justamente pensar em resultado. Então, para eu pensar em resultado, não basta só falar que dá resultado.
Eu tenho que pensar, agir e mostrar resultado, né? Então, a gente faz esse acompanhamento e mostra isso para o cliente. E eu tenho cliente também que já me procurou falando, Antônio, eu quero migrar para o lucro real. A gente faz análise e fala, cara, não vamos mudar agora, não é vantagem, Isso. ajusta isso, corrige isso aqui, coloca esse faturamento nesse ponto, a partir daí é vantagem. Então, a gente faz toda essa análise, tá? Então, falando de planejamento, a gente já entra nessa informação. E aí, eu tenho praticamente 3 tipos de drogarias, né? Se eu pudesse resumir. Eu tenho o tipo 3, coloquei até inverso aqui, né? Que planejam e pagam o mínimo legal, que é onde a gente foca, tá? Porém, ainda o gráfico ele está até de propósito ali. Pequena parcela das farmácias hoje, das drogarias, estão se adequando a isso, tá? Então tem muita gente no tipo 2 e no tipo 1, que é tipo 2, paga imposto demais. Então o que é pagar imposto demais? Eu me preocupo em estar certo, e aí eu acho que pagar imposto a mais eu tô certo. Que Uhum. aí o governo não vai olhar para mim, eu não vou ser multado, enfim. Mas não é bem assim, tá? Então, eu consigo ser do tipo 3, estando correto e pagando o mínimo possível, tá? E agora, pior do que o tipo 2, que ele paga o imposto demais, é o tipo 1, que ele paga o imposto errado, Isso tá? é o que mais prejudica as É. farmácias hoje. Então, por exemplo, tem gente que às vezes, eu vou mexer no meu cadastro, vou mudar minha tributação, vou colocar lá o valor lá embaixo, e aí ele acha que ele está economizando, e, gente, hoje a informação ela está muito disponível, tá? Qualquer um pega, analisa um documento com pouca informação e sabe se o imposto está sendo pago certo ou se está sendo Isso pago aí. errado. E o que eu tenho visto o governo fazer? O governo não dá conta de olhar mês a mês, empresa por empresa, tá, pessoal? Então, é muita gente, é muito CNPJ hoje, e a gente for olhar o governo, ele não dá conta. O que eu tenho visto acontecer muito? O governo olha e fala assim, olha, estou vendo que esse cliente, essa farmácia, esse CNPJ aqui está trabalhando errado. Ele deixa você ir trabalhando errado, e aí quando você acha assim, vai prescrever, vai passar 5 anos, ele vem e fiscaliza os últimos 5. E aí tudo que você achou que economizou, tudo que você achou que pagou Você mais paga de uma barato, vez lá no você seu. paga de uma vez É. só, com multa e juros, e no mínimo 50% a mais de multa pelo problema, tá? Nossa. Então, o que eu sempre digo? Tem que tomar cuidado, porque imagina, o negócio já não é fácil, já sobra pouco. Se eu tiver uma surpresa de chegar, acordar num belo dia e tiver uma multa lá de 200 mil, 300 mil, 400 mil, que é bem comum, às vezes é a situação que faz alguém fechar o negócio, tá? Então a Exatamente. gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso negócio, a gente tem que trabalhar, tem que dar dinheiro, mas eu tenho que ter confiança, tá? Eu tenho que ter tranquilidade de pensar assim, eu pago o imposto, às vezes não era o que eu queria pagar, porém eu sei que está certo, é o melhor que dá para fazer e eu tenho que achar jeito de ganhar dinheiro com o negócio dessa forma, tá? É, a gente tá falando aqui num tom mais leve, mas isso é muito sério, pessoal. Então, não deixem para depois, porque é igual o Antônio falou, você pode acordar num belo dia e simplesmente ter uma multa lá para você pagar. Então, assim, procure o seu consultor, vamos fazer essa análise o quanto antes, para que você não tenha essa surpresa negativa, né? E realmente você tenha um planejamento, e se for para economizar dinheiro, que seja da forma correta, igual o Antônio exemplificou para a gente. E entrando em casos específicos, tá? Então, eu passei um panorama geral sobre planejamento, sobre o que eu tenho que olhar, ICMS, eu tenho que olhar PIS e COFINS, eu tenho que olhar regime tributário, eu tenho que olhar tudo isso. Porém, a gente entra em situações específicas agora, justamente para mostrar impactos específicos de mudanças tributárias. E, gente, mudança tributária está acontecendo todos os dias. E eu vou falar justamente da agora. Eu montei esse material, apresentei ele para o pessoal, para a gente fazer a live. E durante o período que eu montei ele até agora, já mudou a informação e eu vou trazer para vocês, tá? Então, vamos lá. Para quem é de São Paulo e é o objetivo dessa live principal, a gente teve uma mudança significativa, tá? O que mudou, tá, em São Paulo? Em janeiro, 1º de janeiro de 2026, todos os produtos que são medicamentos, então tem uma listagem de NCM específica, então vamos falar de farmácia, porque mudou outros produtos também, Uhum. mas para a farmácia, que é o nosso foco, mudou a lista de medicamentos, ou seja,
Os medicamentos que anteriormente eram ST, ou seja, eu pagava o ICMS antecipado na compra, a partir de 1º de janeiro, ele passou a ser pago na venda, tá? Então, o que muda, tá, para a farmácia? Às vezes, muita gente faz confusão. A gente até comenta assim, olha, então eu tirava o dinheiro antecipado e agora eu vou tirar o dinheiro depois, né? Então, ficou melhor. Ficou entre aspas. Se a gente não se planejar, a gente acaba se enrolando. E eu vou falar por quê, tá? Primeiro, que a gente tem que observar. Quando a gente tem a mercadoria pagando o ICMS anteriormente, ou seja, pagando o imposto antecipado, lembre do que eu falei lá. A ST nada mais é do que o ICMS pago antecipado na compra, né? Então, quando eu tenho essa informação antecipada, vamos imaginar o mês de dezembro, o último mês. Qual que é meu foco? Às vezes, comprar o mínimo possível. Então, eu vou comprar só para repor. Por quê? Tudo que eu estou comprando em dezembro, eu estou pagando 5% a mais antecipado, que normalmente é o que dá o ICMS-ST, tá? Nessa faixa. Varia um pouquinho, mas normalmente é 5%. Então, imagina, tudo que eu comprei em dezembro, então se eu comprei 100 mil a mais, que seja para aproveitar uma oferta, que seja para qualquer coisa, eu paguei 5% a mais de imposto antecipado. Por quê? Se eu comprar esses mesmos 100 mil que eu paguei 105 em dezembro, se eu comprasse no primeiro dia de janeiro, eu ia pagar 100 mil. Eu ia economizar no meu caixa, tá? Economizar entre aspas. Eu ia impactar o meu caixa 5 mil a menos. Tá? Isso é um ponto muito importante que você colocou aí, entre aspas, o economizar. Porque muita gente acha que realmente está economizando, acha que o produto está saindo mais barato, mas não é bem assim que funciona. Sim, e a gente vai falar muito disso. O que eu sempre falo? A gente tem que entender a mudança e tem que entender assim, ok, mudou, o que eu uso isso como vantagem e o que impacta no meu negócio. A gente sempre tem que olhar para a mudança e pensar assim, se eu olhar só a mudança, entender a legislação, entender tudo, e não fizer nada, não adianta. Aí eu perco tempo, eu estudo à toa, tá? Então vamos lá. Falando dessa mudança específica, o que aconteceu, tá? A gente tem a portaria SRE 64 de 2025, que ela fez essa mudança. Ela pegou e tirou vários produtos da tributação de ST e passou para ICMS tributado integralmente, ou seja, o imposto que era pago na compra agora é pago na venda. Eu tenho até nessa imagem aqui, ó, deixa eu circular para ficar mais fácil. Nessa imagem ela explica. Antes, ó, ICMS ST retido pelo fabricante, tá? A portaria faz a transição e agora o ICMS é apurado pela drogaria, né? Tá até débito e crédito ali, que normalmente quem está no regime normal trabalha com débito e crédito, e quem está no Simples Nacional paga só um percentual sobre a venda, tá? Então ele deixou de ser pago pelo fabricante, fez a transição e agora é pago pelo ICMS na venda apurado pela drogaria. Então, de fato, o que muda com isso? Primeiro ponto, lembra que eu falei, antes eu pagava ST com a mercadoria, agora eu pago na venda. Primeiro ponto que eu tenho que me atentar, na hora que eu vou precificar um medicamento, eu vou até mudar o slide, que isso fica bem claro aqui agora. O que muda na prática? Eu vou falar da precificação, porque a precificação é algo muito nítido, por quê? Quando eu comprava uma mercadoria, e aí ela vinha lá R$10 e vinha 50 centavos, um exemplo, de ST a mais. Então, eu já olhava a nota fiscal e falava, ó, esse produto me custou R$10,50, porque eu paguei R$10 e paguei mais 50 centavos de ST. Agora, esse ST não vem destacado mais. Se eu achar que esse produto ficou mais barato, ele saiu de R$10,50 para R$10, e eu precificar ele dessa forma, na hora que eu vender, esses 50 centavos eu vou pagar na hora da venda, porém, o meu markup ficou menor, a minha margem ficou menor. Então, o produto não ficou mais barato. Eu tenho que entender o seguinte, esse imposto que eu via ele na compra, eu não vejo mais. Porém, ele existe e eu vou pagar lá na venda, tá? Então, o primeiro ponto é precificação. Eu tenho que entender que o imposto existe, ele só não está destacado e de fácil visualização, mas quando eu vender esse produto, eu vou pagar. Beleza. E como isso mudou 1º de janeiro, eu tenho quase certeza que tem muita gente percebendo isso na prática. Porque às vezes pagava um simples, eu tenho cliente que pagava um simples de R$500 e agora está pagando um simples de R$1.600.
porque está pagando ICMS junto lá no Simples Nacional. E aí está tentando entender o porquê que o imposto mudou tanto assim, né? Uhum. Mas é por isso. É porque antes pagava a compra, agora está pagando a venda. E aí, outras coisas que a gente tem que observar. Crédito de ICMS. Tanto para Simples Nacional, pessoal, quanto para lucro real, lucro presumido. E vamos pensar o seguinte: se eu virei o ano, 31 de dezembro, e meu estoque tem lá 200 mil de mercadoria, eu já paguei esse imposto. Quando eu comprei a mercadoria, eu já paguei. Então, se eu vender ele dia 1º de janeiro para frente, eu vou pagar de novo? Na verdade, não. O que o governo faz? Quando a gente falou de débito e crédito, o governo ele estabeleceu duas regras, tá? Para lucro real, lucro presumido, o que ele fez? Olha, pessoal, inicialmente, aí eu vou colocar um parênteses. Inicialmente, ele falou: você vai apurar o quanto você tem de mercadoria, o quanto de crédito você tem de imposto que já foi pago, e inicialmente ele instituiu dividir em 24 vezes, tá? Então, eu tenho lá 50 mil reais de crédito que eu já paguei de ICMS ST. E aí minha guia deu 10 mil reais de imposto para pagar. Eu não posso abater tudo. Eu tenho que pegar aqueles Uhum. 50 mil, dividir em 24 vezes e ir abatendo mês a mês. Tá? Isso foi inicialmente. Por quê? O que o governo faz? Se ele tirar a arrecadação de uma vez, né, vamos pensar assim: hoje, normalmente, uma farmácia mantém ali cerca de 45, 60 dias de estoque Uhum. dentro do seu estoque. Então, vamos imaginar que eu tenho 2 meses de venda com o ICMS pago. Então, se eu tenho 2 meses de vendas com ICMS pago, se o governo deixar eu aproveitar de uma vez esse crédito, ele vai ficar uns 2 meses sem arrecadar ICMS. E a arrecadação do ICMS ela é uma das principais arrecadações estaduais. Então, eu dou um impacto financeiro muito grande no Estado. O que o Estado fez? Inicialmente, vamos dividir em 24 vezes esse imposto. E aí impacta financeiramente para a farmácia, tá? E aí, quando eu coloquei aspas, que eu falei que mudou, é porque mudaram semana passada, tá? Semana passada o governo já soltou uma nota, os empresários pressionaram, porque realmente eu ia pagar o imposto do mês e o imposto que eu já tinha pago, eu estou dividindo em 24 vezes. Então, os empresários pressionaram, o governo aceitou e agora ele trouxe para 12 meses. Para quem não está sabendo dessa informação, mudou semana passada. Então, o crédito que eu dividiria em 24 vezes, agora pode aproveitar em 12. Quem já tinha fechado janeiro e fevereiro usando o crédito de 24 vezes, pode pegar a diferença e apurar em março. Tá? É para Então, vocês verem, né, o quanto o quanto muda, né, as regras, porque a gente estava dando um treinamento para a equipe na semana passada quando a gente viu essa notícia. E aí isso. eu volto a bater num ponto, pessoal, tenha uma contabilidade especializada, porque provavelmente o seu contador que cuida de outras empresas também não vai saber disso. Então, É. assim, a importância de se manter atualizado é justamente para você não tomar prejuízo. E eu sempre brinco, mas sempre tem um fundo de verdade, é assim, pessoal. Tudo que eu estou trazendo aqui tem validade hoje, tá? Então não É. pensa assim, o Antônio falou ontem que era um negócio, fui ver hoje é outro. Pode mudar. Hoje está valendo isso. Amanhã ou depois o governo muda, não dá para prever. Então a gente tem que acompanhar, tem que ter alguém para transmitir essas informações para gente, porque realmente eu tenho. E olha que isso não tem nada a ver com a reforma tributária, tá? Sim. Então muita gente pergunta, Antônio, isso aí é da reforma tributária? Não tem nada a ver com a reforma tributária. A reforma tributária está acontecendo em outro setor, em outra esfera. Então, só para entender o tão complexo que está a situação. Então, o primeiro ponto é esse crédito ICMS, tá? Então, para lucro real, já expliquei, agora pode ser aproveitado em 12 parcelas. Então, se meu imposto deu lá 20 mil e eu tenho 5 mil de crédito, eu vou pagar só 15 porque eu vou Uhum. aproveitando o crédito, tá? O débito de ICMS na saída. Então, para Simples Nacional. Como Simples Nacional normalmente são empresas de faturamento menores, Uhum. a carga tributária em valores é menor, o governo já permitiu abater de uma vez, tá? Então, quem é Simples Nacional vai ficar alguns meses zerando o imposto e aí é um ponto de atenção. Porque tem muita gente que a contabilidade não apurou o crédito, o Simples ficou mais alto, mas na verdade, aí sim ele está pagando imposto 2 vezes, porque ele já Uhum. pagou na compra e agora ele está pagando na venda. Então, se você está pagando o Simples, está saindo na sua guia lá, ICMS, já procura a contabilidade e informa, ó, mudou e eu tenho crédito no estoque, porque senão eu vou Isso. pagar o imposto 2 vezes. E aí, controle fiscal mais preciso. O que isso traz de informação?
né? Antes, eu tinha a informação de que a maioria era EST, então, se o meu estoque estava certo ou não, o distribuidor que, de certa forma, regulava. Porque já vinha do distribuidor com o imposto retido, já vinha do distribuidor com a classificação certinha, enfim. Agora, eu tenho que ter um controle fiscal mais preciso para não correr esse risco de ficar errado. E olha que a gente tem lá na contabilidade essa situação que mudou. Infelizmente, o sistema não atualizou tudo, porque imagina quantos produtos a gente tem dentro de uma farmácia, de uma drogaria, e aí tem produto que atualizou, tem produto que não atualizou, e lembra daqueles 3 tipos de farmácia, né? Tem o que recolhe errado. Uhum. O que recolhe errado é o que paga mais caro, porque depois o governo vai cobrar, e vai cobrar com multa e juros, e multa por não ter recolhido. Então fica muito mais caro, Sim. tá? Então a gente tem que sempre observar isso. Outra coisa, quando a gente fala de caixa, eu gosto sempre de bater nessa tecla, tá, pessoal? Caixa, é muito importante. Quem não tem controle de fluxo de caixa vai passar muito aperto. Por quê? Imagine que esse ICMS ele vinha nos boletos bancários. Então, o que acontece? Você pagava ele todo dia. Todo dia que tinha um boleto de um fornecedor, ele vinha lá R$ 200, daqueles R$ 200 tinha R$ 10 de imposto junto. Enfim, então você pagava ICMS ST todo dia junto com o boleto fornecedor. Sem perceber já estava sendo pago, né? Sem perceber, já estava pago. O que acontece agora? Não pago mais no boleto fornecedor e pago de uma vez Isso aí. na saída. Então, vou dar um exemplo: eu tenho cliente que saiu de um imposto de 5 mil para 25, para 26, para 27 mil. Se você for analisar, esse imposto já era pago na nota fiscal de compra. Porém, quando a gente pega a informação e junta ela numa guia só, num dia só, a gente acha que ficou mais caro, mas não ficou. A única coisa é que ele está concentrado. Então, se eu não me programo para isso, eu tenho grande chance de, na hora que der o dia de pagar o imposto, eu não ter dinheiro. Vou É. dar um exemplo claro que acontece em muita gente, é no final do ano, 13º. Uhum. Todo ano eu acumulo um débito, porque quem tem negócio e tem funcionário, todo ano acumula um débito para pagar o 13º no final do ano. E tem muita gente que chega e eu não tenho dinheiro. Por quê? Porque ele não se programou Não fiz por o vários motivos, não provisionamento, né? fez um provisionamento, enfim, para pagar aquele valor. E aí está acontecendo agora com o ICMS. Porque muita gente não está se programando e aí quando chega a data, o valor aumenta muito, né? E aí passa aperto. Tá? É. Então, muito importante estar atento a isso, porque senão o caixa vai apertar. E negócio sem caixa, pessoal, ele vai passar aperto. Tá? Então, assim, se tem um negócio que derruba a farmácia, a drogaria ou qualquer empresa, é não ter caixa. E aí entra 2 pontos importantes, né. Quem analisa DRE com a gente sabe que a gente sempre ajuda a planejar essa questão do provisionamento, tanto de 13º quanto férias. Então, se você ainda não faz da sua farmácia, procure o seu consultor. E principalmente essa questão da precificação, né. A gente sabe que o imposto ele não está sendo mais recolhido na hora da compra do produto, mas você vai ter que pagar ele de alguma forma. Sim, Então, como que você vai ajustar então para não perder sua margem? Você precisa ajustar a sua precificação. Sua precificação hoje ela precisa estar de acordo com o valor real do produto. Então, procure nossa equipe, a gente tem uma equipe especializada em precificação, eles já estão cientes dessas mudanças e a gente já está planejando já a precificação para que você não perca essa margem, tá? sim. Eu bati muito na questão do preço, na margem de lucro, na apuração dos impostos. E aí ficou uma coisa só que a gente tem que reavaliar, tá? O regime tributário. Porque pensa o seguinte: regime tributário, a avaliação é sempre feita com as regras do momento. Então, tem muita farmácia, tem muita drogaria que às vezes fez uma análise de regime tributário no final do ano passado ou no início do ano passado. As regras eram uma. Agora mudou. A regra que servia para o ano passado não serve para esse ano. Então, tem que refazer essa análise. Por quê? Às vezes, o que era bom ano passado não é bom mais esse ano. Eu sempre falo assim, a contabilidade é um negócio que ela muda constantemente. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho Simples Nacional, eu pago imposto só sobre a venda. Tá? Agora, no regime normal, que seja lucro presumido ou lucro real, eu tenho compra e venda interferindo. Então, se eu tenho um negócio que às vezes está crescendo, tem um faturamento menor, mas está em crescimento, tem uma compra alta, tem um investimento alto, às vezes não compensa estar no simples, porque
a... meu custo é alto. A gente sabe que, eu sempre falo isso nas apresentações, que crescer custa dinheiro, tá? Crescer o negócio, fazer uma farmácia crescer, custa dinheiro e custa muito, né? Eu costumo dar um exemplo sempre que eu falo disso, né? Quanto que é um custo de crescimento? Qual que é o custo de crescimento para uma farmácia? Eu costumo dizer o seguinte, eu vou deixar de lado funcionário, vou deixar todos os outros investimentos de lado, eu vou concentrar só no estoque. Nós não falamos que uma farmácia ela tem ali de 45 a 60 dias de estoque. O que que isso significa, pessoal? Quando eu vendo 100 mil, eu tenho normalmente uns 200 de estoque. Vamos colocar por base, tá? Então, se eu vendo 100 mil, eu tenho uns 200 de estoque. Então, se eu quiser aumentar 50 mil de vendas, eu tenho que aumentar 100 mil no meu estoque. Sim. E muita gente, às vezes, gente, eu aumentei minha venda, parece que eu estou ficando mais apertado. E tá mesmo, Sim. tá? É por isso. Porque para você vender 50, você tem que tirar do bolso 100. E aí, você não tem esse retorno rápido. Isso vai vir a longo tempo. Então, assim, quando a gente, até para crescer, a gente tem que tomar cuidado e crescer estruturado, porque eu já vi muita farmácia que ao crescer se aperta e aí vira uma bola de neve em alguns problemas. Então, muita atenção com relação a isso. Então, o regime tributário ele tem que ser revisado, tá? Normalmente eu faço essa avaliação aqui internamente a cada 3 meses e a partir do momento que a gente vê uma discrepância, a gente chama o cliente e apresenta, ó, Sim. a gente viu isso aqui, não tá legal, eu aconselho fazer isso, isso e aquilo, e deixa a opção para o cliente, mas a gente está mostrando isso constantemente, tá? E falei de medicamento, tá, pessoal? O medicamento já mudou, já tá valendo desde 1º de abril, desde 1º de janeiro, desculpa. E perfumaria tem um planejamento para mudar agora, 1º de abril, tá? Então, o que que acontece? Tudo vai vir para o imposto sendo pago na venda. Então, vai sair da compra e vai ser pago na venda, tá? Então, a gente mudou agora para medicamento. Eu costumo dizer que, assim, o cliente nem se adequou ainda com relação aos medicamentos, precificação, E já entender tá mudando. caixa, entender tudo quanto há. E a gente já tem essa mudança para linha de perfumaria, higiene pessoal, dermocosmético, a gente chama na farmácia de não medicamento, tá? Então, tudo que é medicamento já mudou. E agora, tudo que é não medicamento está mudando também. Tá? E lembrando que não medicamento, a margem é mais apertada, né? Então aí que precisa mesmo de um planejamento para você não pagar para vender o produto. Justamente. E reforçando, como o nosso tema é planejamento tributário, quem planeja paga menos, enfim, lucra mais, aqui entra o mesmo exemplo que a gente deu do 31 de dezembro, do mês de dezembro. Né? Se vai mudar, e agora eu tenho que pagar esse imposto antecipado, vamos pegar uma empresa de lucro real, né? Que normalmente quem não é do Simples ou está no real, tem algumas que estão no presumido ainda. Eu vou chamar a atenção aqui, quem está no presumido, gente, procure o consultor, porque tem grande chance de estar com problema aí, tá? Não vou entrar nessa discussão não, porque é um assunto longo, tá? Se a gente for discutir isso aqui é muita coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, então vamos pegar uma empresa que está no lucro real. Se ela comprar a mercadoria agora em março, então eu tenho um planejamento para perfumaria, higiene pessoal, dermocosmético mudar. Se eu compro isso em março, eu estou pagando nada 5% de imposto a mais, correto? Do que eu pagaria na virada. Né? E o que muda? Se eu tenho dinheiro em caixa, vamos lembrar sempre de planejamento, tá? E tome cuidado com as orientações, porque a orientação ela tem que se encaixar com a sua realidade. Se eu tenho dinheiro em caixa, eu estou no mês de março, tem pré-alta. Então, o mês de março já é comum de ter pré-alta. Vamos entender que, assim, tudo que eu compro agora em março, eu tenho uma pré-alta, que eu vou ganhar de um mês para o outro, o valor da pré-alta, e confirmando essa mudança de perfumaria, higiene pessoal e dermocosmético, eu também vou pagar um imposto antecipado. Então, é uma mistura, né? Então, eu tenho que ter acompanhamento para entender o seguinte, olha, vai ter pré-alta, eu vou comprar, vou ganhar aqui. Qual medicamento, qual linha da perfumaria aqui que eu posso comprar que eu vou ganhar mais ou eu vou pagar mais de imposto? A gente tem que estar muito atento disso, porque agora é mais um mês. Do mesmo jeito que foi dezembro, eu tenho mais um mês que eu tenho que me planejar. Olha, eu tenho dinheiro. Se eu deixar esse dinheiro parado, eu aproveito o benefício da pré-alta. Não, se eu não tiver dinheiro, e aí um ponto muito importante, pessoal, não adianta nada, tá?
tem um benefício. Ah, tem pré-alta, eu vou comprar agora, que eu economizo de um mês para o outro, eu ganho 2, 3%, enfim. Se eu não tiver dinheiro, esquece, tá? Eu vejo muita gente, não, é pré-alta, eu vou lá e aumento 50 mil no meu estoque, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Lembra que eu falei do fluxo de caixa? Não adianta nada. Aí o que acontece é assim, eu ganho 2%, 3% de um mês para o outro, que teoricamente é um bom valor, e aí depois eu tenho que pegar cheque especial para pagar meu boleto. Isso entra muito no giro do produto. Quando você for fazer um investimento, pessoal, entenda muito bem o que você está comprando. Muitas vezes eu tenho ali um produto que está, sei lá, com metade do preço, porque o pessoal quer queimar estoque daquele produto, mas eu tenho que entender se aquele produto é um produto de curva A, se é um produto de curva B, se é um produto de curva C. E se for um produto que não tem giro, aí realmente eu vou passar aperto. Porque imagina o seguinte, eu compro ali 50 mil para pagar daqui 60 dias, mas o produto vai ficar agarrado no meu estoque por 90 dias, então eu tô falando de 30 dias ali que eu vou ter que tirar dinheiro do meu bolso para pagar. Sim. Então, é muito importante analisar o mix de produtos da sua farmácia. Nossa equipe de consultoria também pode te ajudar nisso e entender realmente o que vende no mercado. E aí sim identificar se aquilo que está com um preço bom é uma oportunidade ou não. Sim. E, além de identificar os produtos, identificar se tem caixa, tá? Isso aí. Porque senão te aperta e o que era vantagem passa a ser prejuízo. Então a gente tem que estar muito atento com isso. Então, entenda, vamos sempre lembrar de planejamento. A gente sempre fala que às vezes o gestor, por isso que o gestor ele tem que eliminar cargas que não são dele. Eu sou muito a favor disso, trabalho muito com a equipe lá. Então, por exemplo, tudo que é operacional, que às vezes a contabilidade pode fazer, a gente pega e assume para fazer, porque tem que sobrar tempo para o gestor fazer isso. Porque o gestor ele tem que entender se o financeiro vai ter dinheiro para pagar, ele vai alinhar, por exemplo, com a rede Soma, quais os produtos estão sendo vantagens, quais as ofertas, o que tem negociado, o que não tem, para ele juntar essas informações e falar, oh, vou fazer isso, vou fazer aquilo, isso dá, isso não dá, enfim. Isso. Então ele tem que ter tempo para fazer isso. A gente trabalha muito essa informação e orientando sempre a melhor forma de fazer. Mas o que não pode deixar de ser feito é o planejamento. É eu olhar a informação, falar, olha, isso é vantagem, isso não é. Eu tenho que estar sempre atento. Eu vou fazer isso, eu não vou. Por quê? Depois que passa, já era. E aí, quando a gente fala de mudança, pessoal, eu costumo dizer que, assim, isso é comum, muita gente fala isso, parece até clichê, mas não é. Toda dificuldade é uma oportunidade. Por que toda dificuldade é uma oportunidade? Se a gente for olhar, acredito que, sim, aí é chute mesmo, tá? Não tem informação, não tem estatística, mas eu imagino que no mínimo uns 30% só dos gestores de farmácia no Brasil inteiro estão fazendo e estão se atentando o suficiente para tudo que está mudando. Então, se a gente pegar, vou dar um exemplo, conversem com amigos e colegas e perguntam, olha, você viu isso? Você viu que mudou isso? Eu assisti uma live lá na Rede Soma, falou disso, daquilo, você viu? A grande maioria não dá conta de acompanhar. A gente sabe qual é a rotina da farmácia. Abre farmácia, fecha farmácia, compra, vende, faz financeiro, treina a equipe. Outro dia eu estava conversando, quando falta entregador, entrega mercadoria. Então a gente sabe que a rotina é alta, tá? Então tem muita gente que não está se preparando. Quando eu falo de toda dificuldade é uma oportunidade, e aí quem planeja de fato sai na frente, porque se eu entendo o jogo, eu vou aproveitando das vantagens que o outro não aproveita. Quando a gente tem um negócio com margem pequena, é assim. Então, eu aproveito uma vantagem aqui, uma vantagem ali, enfim, um exemplo disso foi pandemia, Sim. né? Pandemia, muita gente ganhou dinheiro, muita gente quebrou. E é o mesmo negócio. Por que tem gente que ganha dinheiro e tem gente que quebra? Porque você olha a situação, é uma dificuldade, porém eu vejo oportunidade, né? Então, é só um exemplo que a gente tem que estar sempre atento, tá? E o que eu tenho aqui de receita, tá? De solução, que todo mundo tem que se atentar? Mais responsabilidade e mais oportunidade. Volto a dizer, cada mudança traz dois lados. Eu tenho complexidade, e aí é um ponto, quando os clientes me perguntam, Antônio, a reforma tributária, o que eu tenho que fazer, o que vai impactar, o que vai mudar? Para esse ano eu já adianto que assim, não muda, para o dono da farmácia não muda muita coisa. Tá? Então, tem mudado para sistema, o pessoal está se adequando com os layouts do governo, está mudando algumas coisas, mas é mais para a parte de sistema. Para a farmácia em si, em questão de carga tributária, mudança de recolhimento, enfim, ainda não tem,
Porém, o que tem que se preparar é o seguinte: a reforma, da agora para frente, ela traz mais complexidade para o negócio, tá? Por mais que tem divulgação falando de simplificação, mas na verdade ele traz um pouco mais de complexidade, tá? Hoje, por exemplo, hoje quando se erra um cadastro de produto, quando eu emito uma nota fiscal errada, a gente consegue corrigir, consegue se adequar. Porém, depois, se ficou errado, já vai recolher errado, e aí, se recolheu a menos, vai pagar com multa e juros, se recolheu a mais, vai ficar no prejuízo. Isso. Então, eu costumo dizer que, assim, ponto da reforma, ele vai exigir um pouco mais de profissionalismo, tá? A reforma, essas mudanças, elas estão exigindo um pouco mais de profissionalismo. Então, entendam que quanto mais eu me apoiar em especialistas, eu falo em apoiar de uma forma, de fato, aproveitar do que eu tenho de parceiros próximo de mim. Por quê? Gente, não dá para saber tudo, tá? Então eu sei que assim, a gente que está na contabilidade, qualquer um aí, a gente está na contabilidade, a gente tem dificuldade para acompanhar tudo que acontece, tudo que muda, por que que muda, como fazer. O dono da farmácia ele não vai conseguir, tá? Raramente ele vai conseguir. Então ele precisa ter alguém que apoie, que acompanhe e direciona, ó, faz assim porque agora mudou. Ou não, deixa de fazer assim, faz de outro jeito porque agora mudou. Então, da agora para frente, mais do que nunca vai ser necessário esses apoios. Por quê? Vamos falar de precificação, né? Então, você vai precisar de alguém, eu até já passei isso para o Daniel da precificação aqui na Sim. Soma. Eu vou precisar de mais orientação na precificação, porque ele vai ter que me dizer o seguinte: olha, esse produto, quanto que ele vai gerar de imposto lá para eu saber a precificação? Ou quando ele vai me dar de lucro, para me ajudar, para me apoiar? A contabilidade, para fazer provisionamentos e ajudar a farmácia. Então, eu tenho mais responsabilidade e mais oportunidade. Alguns vão fazer isso, vão sair na frente, e outros vão pagar para ver. E assim, eu particularmente sempre vejo que negócio, quando se paga para ver, custa caro. Muito caro. Se a gente não se adequa e não tem conhecimento, todo negócio é assim, errou é dinheiro, tá, pessoal? Então, a gente tem que Felizmente, tomar muito inclusive, cuidado. a maior parte das farmácias que a gente vê que está fechando é por isso. Sim, Esperou o pior acontecer, achando que não ia acontecer nada demais, e aí quando a bomba estoura, não tem um planejamento, não tem dinheiro no caixa, infelizmente acaba fechando o negócio. perfeito. Eu vou dar alguns exemplos aqui, não vou entrar com detalhes, pessoal, mas ó, vamos falar de oportunidade. Então, a gente falou do que mudou, a gente falou de complexidade, vamos falar de oportunidade. A gente tem, primeiro, regime tributário. Então, mudei, tem chance, às vezes, de reaver o regime tributário e eu conseguir economizar com isso. Crédito, ICMS, PIS e COFINS. Então, muita gente não sabe, porém, ICMS, PIS e COFINS, eu consigo gerar crédito e abater no débito do imposto. Tem muita gente que ainda não sabe, mas é uma prática comum, tá? Normatizado e funciona muito bem. Lógico, feito com seriedade, com empresa séria. Classificação fiscal e gestão de estoque. Então, se eu tiver uma classificação errada, se eu tiver NCM errado, a tributação errada, eu vou pagar mais impostos. Então, se eu tenho isso aqui ajustado, eu saio na frente, tá? E aí, vamos trazer exemplos práticos, tá? Normalmente, quando a gente fala de valores, todo mundo pensa assim: ah, Antônio, você está falando que dá para economizar, enfim. Eu vou trazer uma referência aqui prática, tá? Economia. Normalmente, quando eu pego um cliente que não tem planejamento nenhum, que às vezes está pagando 22 mil de imposto, lembra que eu falei lá no início, às vezes sai de 22 para 10, enfim, aqui eu trouxe um caso modesto, porém que dá um impacto muito grande, tá? Então, vamos imaginar, eu tenho facilmente farmácias pagando 22 mil de imposto a mês. O que é 22 mil de imposto mês? Às vezes só no Simples Nacional. Vou nem falar da ST que mudou, que agora vai ficar mais caro, mas às vezes estava pagando só de 22 mil só no Simples, e esse cliente cai para 16, né? A conta que a gente tem que fazer é assim: dá 6 mil de economia mês, né? Então eu estou falando a 72 mil de economia ano, tá? Então eu sempre falo que a gente tem que fazer conta anual, Sim, né? Porque vamos imaginar, 72 mil de lucro ano que eu estou deixando na mesa, cara, dá para fazer muita coisa, eu imagino, né? Dá para trocar de carro, dá para investir na farmácia,
dá para juntar dinheiro e abrir mais farmácia. Se a gente está falando aí de uma farmácia brigando para ter 5% de lucro, 3% já é mais da metade do que sobra. Então, assim, Justamente, já é uma economia e tanto. justamente. E aí a gente começa a parar de brigar com o nosso sócio, né? Que eu falo que o governo ele é um sócio nosso, e às vezes ele recebe mais do que a gente que é dono do negócio. Aqui a gente para de brigar um pouquinho, olha, eu te pago, mas sobra para mim também. Então a gente tem que cuidar muito disso. E aí, vamos dizer, 72 mil por ano para investir no negócio, tá? Eu até brinquei, tá? Com relação. Sobra 72, eu troco de carro. Nada contra trocar de carro, tá, pessoal? Só que a gente tem que ter maturidade para entender o seguinte: se eu pego 72 mil e troco de carro, meu negócio continua o mesmo. Se eu não tiver mais dinheiro guardado. Se eu tenho só aquele dinheiro, vamos pensar em tanta coisa que a gente consegue resolver. O 13º no final do ano. Eu passava aperto para pagar, eu não vou passar mais. Exatamente. Né? Quando o funcionário pede para sair, que eu tenho que fazer acerto, ou preciso demitir alguém, eu passo aperto. Às vezes, quando é farmacêutico, a rescisão dá valor alto, eu não passo aperto mais. Ou eu posso vir investir em estoque, vou investir em estrutura, vou expandir novas lojas. E a gente sabe que, se eu quiser vender mais, eu tenho que ter estoque. Eu tenho Sim. que ter uma loja bonita, bem estruturada, mobiliário novo, bem iluminado, e isso custa dinheiro. Não é só chegar cliente, né? A gente tem que ter toda uma estrutura para receber esse cliente e isso custa, né? Custa caro Sim, para sim. farmácia. E aí, trazendo um pouco do que a gente falou, né? Eu não posso, o cliente, ele não pode olhar para a contabilidade e ver como uma burocracia, que é o que acontece ainda. É muito comum. Minha contabilidade só me manda guia. É só me manda guia. Aí fica parecendo que a gente trabalha para o governo, né? Exato. Então parece que eu sou um funcionário do governo pago pela drogaria. Porque eu tiro imposto e mando, tiro imposto e mando. Tem que ser o contrário, né? A contabilidade ela tem que dar direção. Faz isso, que isso vai funcionar, isso vai reduzir a carga tributária, isso está certo, isso está errado. Então ela tem que ser olhada como uma ferramenta de gestão. Do mesmo jeito que eu tenho a soma para te orientar o que comprar, quando comprar, o preço, olhar a gestão, campanhas, o que você está fazendo para vender, o que não está, enfim, de uma forma geral, a contabilidade ela tem que ser uma ferramenta de gestão também, estratégica para ganho. Eu sempre falo assim, pessoal, não tem problema nenhum, tá? A gente sempre tem que olhar para ganho. Se eu tenho um negócio, ele é para dar lucro. Com certeza. Então eu tenho que olhar e falar assim, olha, eu tenho uma contabilidade contratada. O quanto dessa contabilidade está me ajudando a ter lucro? E os parceiros que eu contrato é para isso, Isso né? é até uma pergunta que os associados fazem, né? Quando a gente faz uma análise de DRE, chega lá na parte de contabilidade, eles perguntam: e aí, eu tô pagando caro, tô pagando barato? Eu pergunto sempre o seguinte: o que a contabilidade está fazendo por você? Se ela só está emitindo guia, você está pagando muito caro. Agora, se realmente ela está fazendo um trabalho para você estratégico, então esse valor aqui tá ok. Sim, perfeito. Vamos lá. Planejamento tributário envolve diagnóstico fiscal. Então, planejamento tributário é um trabalho sério, tá? Não dá para fazer planejamento tributário e falar assim: quanto você vende? Aí eu vendo 200 mil. Quanto você compra de mercadoria? Tanto. Quanto que você tem de funcionário? Tanto. Então é melhor isso. Não, não é assim, tá? Planejamento tributário, eu tenho que fazer diagnóstico fiscal. Eu tenho que entender o mix de produto que é vendido. Normalmente eu pego facilmente os últimos 6 meses de informações e aí para a gente mostrar e fazer a revisão do regime. Então, faz o diagnóstico fiscal, faz a revisão do regime. O que é a revisão do regime? Simula aquela mesma operação, dá trabalho, tá, pessoal? Simula a mesma operação, olha, se você tivesse nessa realidade, se você fizer no lucro real, se você fizer no lucro presumido, ficaria assim, mostra o resultado, mostra o quanto que vai dar de divergência para apresentar para o cliente. Faz o planejamento e faz o controle mensal. Então, planejamento é muito sério, tá? Ele tem que ser feito junto com a contabilidade. É claro, dá um pouquinho de trabalho, porque a contabilidade vai precisar de, às vezes, vou imaginar, quem é do Simples Nacional, às vezes não está acostumado a mandar tanta informação para a contabilidade, porque o Simples Nacional é simples, tá? Quem está no lucro real, lucro presumido, já está acostumado Sim. a mandar mais informações, então fica mais fácil a gente acompanhar. E a gente deixa uma mensagem final aqui, realmente para se pensar, tá? Primeiro, drogarias que planejam, de fato, pagam menos impostos, tá? E quando eu falo menos impostos, às vezes é
uma linha, pessoal, que vai diferenciar uma farmácia de dar certo ou uma farmácia de não dar certo. Eu conheço muito cliente que às vezes estava numa situação de endividamento, acumulando dívida, porque não estava aguentando pagar a carga tributária, tá? Então, assim, se a gente acompanhar, isso é mais comum do que a gente pensa. E aí, quando a gente faz toda essa mudança, a gente mostra e o cliente fica satisfeito. É uma das coisas que a gente trabalha muito, incentiva a gente vê que, beleza, eu tenho uma contabilidade, ela também foi feita para dar dinheiro, porém, é muito gratificante quando a gente pega um cliente que estava numa situação ruim, de risco fiscal, acumulando dívida, enfim, a gente consegue ajustar, orientar, e esse cliente volta a ter esperança no negócio, porque quem tem farmácia gosta do negócio, porque dá muito trabalho, a gente sabe. Ele gosta, então é muito ruim quando você tem um negócio, gosta dele, e ele não deixa resultado na mesa. Então a gente consegue ajudar a trazer essa esperança de volta, né? Segundo, isso aqui eu costumo dizer que é um looping, né? Quem planeja pagar menos imposto, se eu pago menos imposto, eu tenho mais caixa. Lembre sempre dessa palavra aqui, eu vou até circular aqui, pessoal. Caixa, tá? Caixa é a palavra da vez para o negócio. Quem paga menos imposto tem mais caixa. Caixa nada mais é do que dinheiro disponível, imediato. E quem tem mais caixa cresce mais rápido, tá? Então, lembrem dessa mensagem, porque isso aqui é o que a gente precisa, né? Porque todo mundo quer ter dinheiro disponível e todo mundo quer crescer. Uhum. E realmente isso aqui faz muito sentido, tá? A gente tem que cuidar muito disso. Para quê? Para que a gente cresça e a gente não aumente o problema. Tem muita gente que às vezes eu já conversei e falei, não, eu não quero crescer mais não, porque eu não estou dando conta, minha farmácia vende 150 mil, eu não dou conta dela. Se ela crescer mais, eu aumento o problema, de fato. Sim, se Pelo não menos, tiver planejamento, sim. pelo menos consciência tem. O que falta às vezes é se apoiar um pouco mais, entender. Exatamente. Olha, não dou conta por quê? O que me aperta? Me aperta isso, isso e aquilo. Ah, não dou conta de fazer um planejamento de metas, então eu tenho que me apoiar em alguém. Eu não dou conta de fazer um planejamento tributário, tem que me apoiar em alguém. Então é por isso que, volto a dizer, a partir de agora, cada vez mais fica necessário um apoio de parceiros, de uma contabilidade que de fato vai te ajudar. A gente tem a Rede Soma, né, que vai te ajudar com várias coisas, e aí vocês já conhecem, o Lindenberg pode falar mais do que eu aqui sobre as dificuldades, sobre cada situação. Inclusive, quando a gente não sabe. Eu costumo dizer que assim, a gente deve pedir ajuda, inclusive quando a gente não sabe. Porque tem muita gente que fala assim, não peça ajuda não, porque eu não sei o que está acontecendo. Aí que tem que pedir ajuda. Aí tem que pedir ajuda, porque eu costumo dizer assim, quem está na operação tem dificuldade para enxergar as coisas que acontecem. E às vezes uma pessoa de fora olha e fica nítido. Né? Muitas vezes o dono de farmácia, né, de modo geral, ele sabe o quanto tem no final das contas na conta bancária dele. Sim. Mas ele não sabe o quanto que está entrando, se ele está tendo uma venda no crediário muito alta, por exemplo, isso está prejudicando o caixa dele. Sim. Ele não sabe se a operação dele é lucrativa ou não. Tem mês que sobra dinheiro no caixa, tem mês que não sobra. Então, assim, muita gente, inclusive, pergunta pra gente como que eu devo começar, né? Por onde eu devo começar? E a gente fala, começa pelo básico, analisa uma DRE da sua farmácia. Entenda tudo que entra, tudo que sai, vamos ver se a sua farmácia é lucrativa. Minha DRE está dando resultado positivo, mas eu não vejo dinheiro no caixa. Então a gente tem que analisar o seu fluxo de caixa, realmente entender o que está sendo gasto ali na farmácia. O Antônio já deve ter visto isso na contabilidade, muitas vezes o dono de farmácia ele fala, minha farmácia não é lucrativa. Mas a gente vai ver no fluxo de caixa, ele tira ali R$1.000 para pagar um boleto pessoal, depois ele tira ali mais R$500 para fazer um café para a equipe, e aí às vezes esse lucro que ele estava tendo está indo embora com gastos pessoais. Então, assim, é importante ter essa organização, ter isso bem definido. E, mais uma vez, a nossa equipe está aqui para te ajudar. Isso dá trabalho, mas a gente está aqui para fazer por vocês. Perfeito, Lindenberg. Live eu costumo dizer que ela é boa, mas ela tem que começar a tratar o assunto e a gente tem que finalizar para a gente ir para as dúvidas, porque a gente está na contabilidade, é corrido, a gente trabalha com um cliente que é dono de farmácia, sabe o quanto que é corrido, o quanto que é difícil parar para assistir, às vezes, uma live dessa.
Então, eu já começo agradecendo todo mundo, tá? E deixo uma informação aqui, vou deixar o QR Code nosso, tá? Normalmente quem responde esse número é a Amanda. A Amanda é quem faz esse primeiro atendimento, entende a situação, pega a informação, se tiver que fazer uma análise, tá? Esse diagnóstico, tudo que eu falei aqui, a gente consegue fazer um diagnóstico gratuito, tá? Para os clientes da Rede Soma. Então, a gente consegue mostrar, orientar. E, pessoal, o nosso foco ele é sempre voltado a entregar o resultado. Eu tenho muito cliente que às vezes faz reunião comigo, entende a situação e às vezes nem vem para a nossa contabilidade, não tem problema, tá? Eu falo assim, se vier vai ser um prazer atender cada um, tá? Porém, tem cliente que pega a informação, leva e cobra ou o contador dele ou cobra alguém para falar, olha, eu vi essa informação, olha aí para mim. E às vezes ele obriga o contador a fazer o que é certo, tá? Por que eu não me preocupo com isso? Antônio, você não quer que o cliente feche com você? É claro que eu quero. Mas eu costumo dizer que isso acontece automaticamente. Sim. Por quê? Porque eu entrego informação e imagina uma situação dessa. Se você, que é dono da farmácia, tem que levar a informação para a contabilidade que te atende, chega um ponto que você cansa. Uhum. Você fala, cara, não faz sentido. Deixa eu entender aqui e vou para onde vai me atender melhor e eu respeito isso, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo, tá? Inclusive, ontem mesmo eu recebi uma ligação, por isso que eu não me preocupo, de um cliente que é a mesma coisa. Ano passado fez uma reunião comigo, a gente fez uma análise, orientou, ela entendeu, concordou, pediu para a contabilidade fazer, contabilidade concordou em fazer, porém não tem a estrutura para manter, Uhum. né? E agora já me procurou que não, Antônio, eu sei que está certo, mas eu quero fazer com você porque onde eu estou não está dando certo. Então, pessoal, não hesitem em chamar esse número de WhatsApp, Amanda responde, mas vocês também têm o contato dos consultores, têm o contato da Soma, a Soma tem um relacionamento direto com a gente, qualquer dúvida, o que surgir, Antônio, eu não quero fazer o diagnóstico, não, eu quero só uma pergunta simples, já manda aí que a gente vai responder todo mundo, tá? Fiquem à vontade e, mais uma vez, eu agradeço, né? Agradeço todos que participaram, agradeço o Lindenberg que está aqui comigo, a gente fazendo esses comentários, porque a gente até se controla, porque a gente começa a falar disso, Às vezes a gente empolga, né? são assuntos bacanas da gente ver que todo mundo sofre com isso um pouco, Sim. que a gente gosta de estudar, gosta de interagir, gosta de trazer informação e lidar, né, com o cliente com relação a isso é muito bom, porque são duas pessoas, três, quatro, é um grupo de pessoas voltadas para o mesmo objetivo, Sim. que é gerar resultado para o gestor de farmácia. Então, toda parceria hoje, lembrem disso. Comece a pensar, qual resultado eu estou gerando, né? Então, olha, eu com a Rede Soma, o que nós estamos gerando de resultado? Eu com a Tria Contábil, o que a gente está gerando de resultado? Meu software de sistema, o que ele está me ajudando, o que não está? O gestor ele tem que começar a pensar nisso, porque senão ele sofre. Se ele tiver uma Sim. ferramenta para ajudar e isso não ajudar, ele sofre. Aí quando eu falo ferramenta, eu falo para parcerias, eu falo de tudo, tá? Então, mais uma vez, obrigado. Passar a palavra para o Lindenberg para encerrar para a gente. É isso aí, Antônio. Agradeço a todos, né, principalmente Antônio, pela disponibilidade de vir aqui para gravar essa live com a gente. Lembrando que todas as dúvidas, tá, que vocês deixaram aí nos comentários, a gente vai estar respondendo amanhã com a equipe de consultoria. Então, se tiver também dúvidas que vocês quiserem trazer, pode trazer para o seu consultor, que amanhã cedo, assim que a gente chegar no escritório, a gente vai estar respondendo todo mundo. E, no mais, é isso. Agradecer mesmo pela disponibilidade de todo mundo que entrou na live, todo mundo que assistiu. A gente sabe que não é fácil parar, né, o tempo para assistir, às vezes, uma live, algum conteúdo, mas é um conteúdo enriquecedor, é algo que vai trazer uma experiência e um conhecimento para você. E a gente fala o seguinte: você hoje tem uma farmácia, mas pode ser que, por algum motivo, essa farmácia feche, o conhecimento vai continuar em você. Então, assim, invista em conhecimento, nos procurem para tirar dúvidas, nos procurem para te ajudar. Nós da Rede Soma, o Antônio lá com a equipe dele da Tria, tá aqui para ajudar. Então, assim, não hesitem em nos chamar, beleza? A gente está aqui 100% à disposição de vocês. Perfeito. Obrigado, Lindenberg. Valeu, Obrigado a pessoal. todos. Boa noite. Boa Tchau, noite. Um tchau. abraço.